Já estamos de volta com o nosso cotidiano. Você de casa, participe. O 995854456 é o nosso Galera Zap. Tá valendo para esse final de semana, Dia das Mães, domingo tá chegando. Aliás, todas as mães de parabéns, porque o dia comercial é aí em maio, a gente comemora, mas o Dia das Mães são todos os dias. Para você que quer participar, nós temos um mimo aqui dos nossos parceiros, este kit maravilhoso que está na sua tela, olha que legal. Tem essas tulipas, tem essa sandália decorada, tem aí também este porta-chaveiros. Para isso, mande a sua frase, 995854456, participe com a sua frase e na quinta-feira, ou no final deste programa, amanhã, eu já estou dizendo o nome de quem vai ganhar o kit para vir retirar aqui junto com a gente nos estúdios e dar esse mimo para a mamãe. Vai ser bem bacana, tá bom? Então participe, não perca tempo não. O assunto agora é aqui na sala. Hoje eu vou receber, e todo mundo estava questionando esse assunto, era digital, todo mundo tem em casa um celular, um tablet. Aí você vai em casa, você vê todo mundo assim, né? Até eu aqui no estúdio fico, né? Às vezes aqui, ó, conversando com o pessoal. Mas já parou para pensar que isso faz um mal danado para a saúde? A coluna reclama. E rapaz, tudo isso. E para a gente esclarecer esse assunto, tirar suas dúvidas, será que pode ou não? Será que tem um tempo determinado para a gente usar o celular? Uma postura certa, correta? Para isso, o especialista está aqui na nossa sala, nosso convite. Vem aqui falar com a gente. É o Reinaldo, Dr. Reinaldo Muzialovski, que vem nos visitar hoje, fisioterapeuta, educador físico. Muito boa noite, doutor. Boa noite, agradeço aí pela oportunidade. Vamos tentar esclarecer um pouquinho dessas dúvidas que não só as mães, né, que têm com seus pupilos, mas isso hoje é uma coisa que todo mundo, qual seria a minha postura ideal? Pois é, doutor, começamos justamente com essa pergunta. Hoje, todo mundo tem um celular, um tablet, as redes sociais, a internet invadiu os lares, não tem mais jeito, tá? É uma realidade hoje. E muito se fala da postura, o cara fica meio encurvado, ponto de ônibus, a gente vê muita gente assim, às vezes o pessoal no corredor da empresa, na hora do descanso. Uma postura correta hoje para o cidadão, para não ter danos à coluna, porque afeta diretamente a coluna, não é isso? A coluna, e ela pode ser tanto na cervical, como na região lombar, né? A cervical é a parte superior, a região lombar, que é na metade da coluna, ou a lombar. Tá? Então eu vou ter cervical, torácica e lombar. São as três partes. As três partes. Por quê? Tem toda uma história, não é só o celular. O celular, ele vai potencializar para você ter na cervical, na lombar ou na torácica. Quer dizer, uma má postura já vai prejudicar a coluna. A coluna. De qualquer jeito. Qualquer jeito. Por quê? Se você trazer a cabeça a 30 graus, mais ou menos como nós estamos, a nossa cabeça pesa em média 5 quilos. Isso é o peso em estudos, né? Uma coisa bem... Se eu trago um pouco mais à frente, esse peso pode chegar até 25 a 30 quilos, porque você muda o eixo. Caramba! Olha, gente, que perigo então. Quer dizer, a gente está correndo um perigo de dar um desvio na coluna, fazer uma má saúde, né? Ficar debilitado. Na verdade, você pode vir potencializar uma hérnia de disco, você pode potencializar um espasmo muscular, por quê? Você já tem, muita gente joga todo o estresse aonde? Na região, né, de trapézio, toda a coluna. Tanto é que muitas vezes está estressado, a pessoa vem nas tuas costas, deixa eu te relaxar. É verdade. E tenta fazer alguma coisa ali para te dar um alívio. Por quê? Você faz isso aqui. Você traz a cabeça à frente. Então não é só a cervical, é toda a musculatura. Porque a musculatura da cervical, né, ela vai até a metade da lombar. Olha. Então não existe... Abrange muita coisa. Não é só a cervical. A cervical é talvez a coluna onde a gente tenha mais mobilidade, né? A gente roda o tronco e tal, mas é que tem pouca estrutura. Então, às vezes as pessoas perguntam, quanto tempo eu posso ficar? É o que eu pergunto, quanto tempo você aguenta? Vai da pessoa? Vai da pessoa. Essa pessoa é ativa? Vamos falar, já que a gente está falando, né, perto do Dia das Mães, que toda mãe quer cuidar do quê? Do seu troféu, certo, que é seus filhos. Isso. Né? Qual é o tempo que eu posso deixar? Aí eu pergunto, esta criança faz atividade? Essa criança, ela come comida ou come coisas? Coisas são tudo aquilo que é industrializado. Biscoito. Exatamente, salgado e tal. Não tem aquela alimentação regular. Regular.
Ah, mas ele vai para a escola, nos colégios, os amiguinhos, não tem como fugir do industrial. Mas quando ele está em casa, ele come o quê? Se eu não tenho uma boa alimentação, a estrutura também física não tem também uma boa estrutura. Outra coisa, este adolescente, ele é tímido, porque todo tímido é o quê? Ele é retraído, cabecinha baixa, você fala com ele, ele... Isso também ajuda, doutor? Ajuda, por quê? A criança ela já é tímida, aí ela pega o celular e faz o quê? Tem demais crianças assim no colégio, às vezes você vê pessoas no ponto de ônibus ali. Porque como ele tem dificuldade em se expressar, né, falar com um amiguinho, ou vergonha por algum motivo, que criança é criança. É verdade. Quem é mais próximo dele? É o celular. Porque o celular ele pode falar com todo mundo sem se expor. É verdade. O que acontece muitas vezes em sala de aula. Um aluno quer falar com o outro, que a maior dificuldade dos professores hoje é ensinar neste período o quê? De tecnologia. Porque vamos supor, né, dando um exemplo, a professora vai falar, pato. Mas quantas vezes a criança não escutou pato? É verdade. Então não existe, Reinaldo, é só um tempo, não existe um tempo, existe N variáveis, que é onde a gente tem que avaliar o seguinte, hoje as crianças, elas não têm mais o estímulo que as crianças há 30, 40 anos tinham. Mas o que muda isso? É a criança que corria num chão desregular, é uma criança que ela corria com brincadeiras de velocidade, né? Pique-pega, pula-corda. Então, e hoje já não existe não mais. existe. Então, essa criança não tem já tanto estímulo. Então, a tua parte muscular, ela já não é tão estimulada. Isso, quer dizer, é uma aliança, né? Desde a alimentação até a atividade física, tudo é ligado para que tenha uma saúde boa. E para você ter a questão da postura. E os dentistas também sofrem muito com isso. Por quê? Toda a parte, né, da boca, os dentes, como que é o dente dessas crianças, eles interferem. Então, se eu tenho uma dentição que não casa, ou um apertamento, ou falta, o que acontece? Eu tenho uma tendência do teu vir à frente. E isso faz uma tensão maior em toda essa musculatura. Caramba, doutor. Essa criança, além de ela falar no celular, aí ela está lá no ponto de ônibus falando, né, mexendo lá no celular rapidinho. E ela só está com a mochila de um lado. Então, já é errado também. O que o corpo vai tentar fazer? Ele vai tentar equilibrar este eixo, tanto para cá como para cá. Você está com o peso da mochila. Ele, aqui assim, ele só tem um meio. E você faz aquela força para ficar reto. Para ficar reto. Então, imagine o seguinte, eu estou com um vetor de força me puxando para um lado e eu estou fazendo um vetor de força o quê? Puxando para o outro. E geralmente, quando eu tenho que fazer isso, o que acontece com a minha cabeça? Ela sai do eixo. Ela vem para frente, né? Aqui no caso vem para a lateral, que eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que fazer isso aqui. Mas isso aqui, eu já estou com dois eixos desequilibrando. E aí se passam os anos, e aí você fala o seguinte, nossa, eu não fiz nada, mas eu venho sentindo uma dor na minha cervical, venho sentindo uma dor na minha torácica, mas eu não fiz nada. Não foi que ele fez nada, é que o corpo foi se adaptando, e de repente ele falou o seguinte, a conta está aí. Não é no dia, não é na hora que vai sentir o peso do problema, né? Você não é uma constante ali, todo dia, ano após ano, aí tá lá com peso, má postura, chegar nos 35 da vida, já começa a sentir uma dorzinha ali, aí, mas eu não faço nada, que é o que o senhor falou agora. E então o corpo vai pedir uma ajuda. Uma ajuda. Porque está debilitado, já está com problema. E aí indo, né, mulheres principalmente, elas gostam muito do celular, né? E é uma coisa que as pessoas me perguntam, Reinaldo, como que seria o uso certo do celular? Na realidade seria aqui, seja o tablet ou o tablet em cima da mesa. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Essa postura seria certa, doutor? Seria ideal, né? Que você está com a sua cabeça, então seria isso aqui. Essa seria a postura certa, porque aí você está aqui, né? Geralmente o que você faz? Você faz isso aqui. Exatamente. No mundo que a gente vive hoje, por dois motivos. Primeiro, para você esconder de quem está à volta. E outra coisa. A privacidade. Não, isso é segurança. A privacidade é quando você está aqui e você fala o seguinte, bom dia, mamãe.
Aí você é um jovem de 35 anos falando, bom dia, mamãe. O amigo vai falar o seguinte, vem cá. O que é isso? O que é isso? Pô, não você é tem 35 comum na sociedade hoje. Então, o que ele vai fazer? Bom dia, mamãe. Escondido. Escondido. Então, vem dois fatores. Um, a segurança, porque quem está atrás não vê que você está... É diferente aqui. E eu não vejo quem está atrás. Então, o indivíduo pode passar e emprestar por um período. Então, a tendência é a gente... Só que quando você traz aqui, você vê que meus ombros já vêm anteriormente, a minha cabeça ela já vai ter que fazer uma inclinação, mudou tudo. Você vê que aqui, mesmo eu querendo, o meu ombro não vem à frente. Você está na frente, né? Você coloca aqui na sua frente a visão reta do negócio. E aí imagine todos esses desequilíbrios, né? A criança só teve estímulo, né? Não teve um estímulo de escolinha, né? Que hoje a gente sabe que não é a realidade, todo mundo conseguir colocar em uma escolinha. Não é fácil. Nem todos os prédios têm play, que muitas vezes é a maneira de você soltar e ele correr um pouco ali, fazer seu desgaste energético. Então é mais fácil o quê? As mães e os pais não têm tempo de levar para parque, para tudo isso, né? E aí é o seguinte, chegou cansado, como que eu vou fazer meu filho ficar tranquilo? Filho, toma o tablet da mamãe e vai jogar. Só que isso é uma realidade que a gente tem que se adaptar, mas talvez, eu chego às 7, ele fica das 7 às 8h30 e às 8h30 ele dorme. Então por que a gente não faz um período? Faz 20 minutos? Pede para fazer alguma coisa, para caminhar, para levantar e não ficar só no sofá. Porque ainda a gente não tem o modelo ideal. Porque essa juventude ela vai se adaptando. Entendi. E é difícil, né, doutor? Agora, não só o tablet, não só o celular, o computador também prejudica, né? Sim, principalmente o que acontece? Grandes empresas têm as baias. Só que quando o indivíduo do RH vai comprar a cadeira e a mesa, ele não vai olhar o tamanho de todo mundo. Muitas vezes ele não tira nem a média. Ele pega e faz o seguinte, qual é a cadeira que você tem? Vamos dar um exemplo, eu tenho 1,70, eu tenho 1,20. Qual é a altura desse indivíduo? Isso também prejudica, né? Tem cadeiras para tamanho. Para tamanho de pessoas, como que essa pessoa, o ombro dele é mais comprido, é mais curto, né? Em relação, eu tenho as pernas mais compridas do que meu tronco. Né? Uma famosa que tem isso é a Gisele Bündchen. Ela tem, né, as pernas muito maiores, Ana Hickman, então são pessoas que, mesma coisa, são outras pessoas normais, que às vezes têm o seguinte, uma perna maior, que na verdade ela está numa cadeira mais baixa. Que seria uma pessoa e aí, exatamente, ou senão a mesa, ela está mais baixa e o indivíduo é muito alto, o que ele tem que fazer? E aí não é só a parte da cervical, de braços, às vezes é a parte respiratória, porque quem cuida do diafragma, que é um músculo importante da respiração, não é só os pulmões. Não é fácil, de fato não é fácil. Tem que ter uma postura muito, mas muito bem definida. Tem que se policiar, né, doutor? Dia a dia. Tem que se policiar, para que haja, então, aquela postura ereta, para você ter a saúde. Depois não ficar reclamando, porque a gente sempre acha culpado, né? Sempre é o terceiro. Sempre é o terceiro, né? Como é que foi? Eu não fiz errado, doutor. A culpa é do celular que está na minha mão. Porque é mais fácil eu ter uma justificativa porquê do meu erro do que falar o seguinte, realmente eu não tomei cuidado com a minha postura. Né? Hoje a gente vive numa sociedade onde cobra muito a parte estética, então as mulheres estão aumentando, muitas vezes, o busto, só que elas não têm musculatura e elas têm hábitos que acabam, no lugar de trazer a saúde, porque para a mulher, né, estar bem é saúde, é uma saúde interna dela se olhar no espelho e falar, nossa, isso é importante para a mulher. Só que muitas vezes ela esquece o seguinte, como que está a minha outra parte? A parte muscular, a parte de estrutura, qual é a minha postura? E aí o seguinte, ela não tem muita massa muscular para segurar o que ela colocou. Aí ela tem de fazer o quê? Isso aqui. Mas o celular, ela falou o seguinte, eu nunca tive dor nas costas, eu nunca tive dor na cervical. Começou aonde? A gente não sabe. Pois é. E qual é o tratamento para essas pessoas? Não existe um tratamento de um protocolo. Primeiro tem que ver o seguinte, como que está esse indivíduo neste momento? Essa dor é aguda? É dor de anos? É a dor que precisa de um especialista, aonde que seja?
né, o médico, o Certo. neuro, que seja o ortopedista, que seja o fisioterapeuta, do que ele precisa. É a parte nutricional, porque ele pode Também ter... envolve, né? Envolve, porque vamos supor, ele está passando um momento de estresse muito grande. O corpo dele tende ao quê? A reter muita água. E aí complica. E Quer aí- dizer, aí tem que aliar a alimentação, tem que ver o histórico do paciente, o tipo de dor, como o doutor falou, para daí sim dar um diagnóstico. E aí partir para uma fisioterapia. Ou por uma atividade física. Muitas vezes chega um indivíduo lá com alguma dor no nosso estabelecimento e a gente fala o seguinte, o teu caso vai fazer uma prática esportiva. É mesmo? Ou vamos fazer o Pilates, porque o Pilates, o que ele faz? Todas essas compensações que você faz anteriormente, o que o Pilates faz? Através do exercício, você começa a ter uma nova postura. Alongar seria um começo? Sim, mas alongar aonde? Só a Adequadamente, cervical? é. Só, então a gente tem que... Porque Que vamos parte alongar. Exatamente, porque às vezes a pessoa fala o seguinte, eu só tenho dor aqui. Ah, mas eu faço isso aqui, eu puxo para cá. Mas será que eu não estou potencializando? Pois é. Será que esse indivíduo, né, do sexo feminino, ela não colocou um busto e aí ela teve que jogar um pouco a bolsa à frente? Ou vou dar outro exemplo que é comum. Atleta muitas vezes me procura e fala o seguinte, doutor, eu estou com uma dor no meu ombro, na minha cervical. Sabe o que é? É a mochila de treino dele. Você tem que carregar peso Por quê? demais. Você coloca a mochila aqui, o que você tem que fazer? Você não anda com a cabeça reta. Você faz isso aqui, ó. É, para carregar todo aquele peso, né? E aí você tensiona tudo, né? A gente não está com peso aqui, então você não vai... Mas quem usou mochila sabe, puxa aqui assim, ó, legal. Você faz Isso. aquela pressão. E aí começa a fortalecer e você começa a ter um desequilíbrio. Então adianta, o que eu tenho que fazer com esse indivíduo? Realmente, às vezes não puxar a cabeça, mas fazer isso aqui, ó. É como se eu pegasse a minha mão e empurrasse para quê? Que isso aqui, ó, venha para o eixo do corpo. Porque Fazer quando... aquela posição ereta, Isso, né? ereta, e aí o que você faz? Você pega isso aqui, é como se eu pegasse meu dedo e empurrasse o meu queixo para dentro. Que eu vou ter que fazer, ou como se eu tivesse um fiozinho aqui, ó, Puxar. puxando para cima. Mas eu gosto muito disso aqui, né? Coloca a mão aqui, ó, E você empurra o queixo empurra o queixo. Pra saber. Não olhando para cima, para frente. para frente você... E aí você vai sentir o seguinte, parece que tem alguma coisa aqui, ó, que te trava. Porque geralmente as hérnias, elas fazem o quê? Elas andam. Se eu faço isso aqui, o modo de dizer andar é para as pessoas entenderem. Ela desloca nesse sentido. Certo. Pode ir lateral, né? O lado direito, o lado Isso esquerdo, vai ou depender do medial. vício da pessoa. Do vício. Só que geralmente, se eu faço isso aqui, eu vou potencializar. Porque eu vou fazer isso aqui. A tendência dela é o quê? Se eu pego e faço isso aqui, não. Tá errado. Você começa a prejudicar mais ainda. Não, isso aqui que seria o ideal, que é isso aqui, né? Que é o que você voltando. né? Exatamente. E não eu flexionando, né? Fazendo uma flexão de cabeça. Voltando para o lugar. É verdade. E aí cada caso é um caso, precisa de um especialista, né, doutor? Para saber o que está acontecendo de fato e as suas manias. Tem que prestar atenção no seu dia a dia para não se policiar. Eu estou curvado, não estou, porque isso prejudica e vai prejudicar o resto da vida. A longo prazo, como o doutor disse no começo da conversa. Essa mochila, essa bolsa, esse material que eu levo só de um lado, né, pessoal, vamos dar um exemplo aí. Geralmente você vai no centro, você vê aquelas pessoas segurando, né? É. Somente o pessoal que trabalha na área jurídica. Aí, Parece que ele está levando a vida ali dele. tá levando o ministério todo. Todo ali. Aí você passa do outro lado da rua, você vê aquela mulher toda elegante com uma bolsa quase... Que a mulherada leva a casa inteira na bolsa Aí você também. passou para outra rua, você pega aquele indivíduo que saiu cedo para trabalhar com aquela mochila, tipo, ele tem roupa da academia, ele tem o material da faculdade, né? Ou você não está com o almoço ali, está com aquela... Então, é o dia todo você se adaptando a alguma coisa. É verdade. E como que você realmente faz? Você faz alguma coisa para o seu corpo? Então, você pode perguntar, eu quero mandar uma pergunta para saber o que eu faço. Pode mandar para vocês vão me repassar e eu vou respondendo e vou te reenviando ou reenvio de volta para os seus... Com certeza. Tá? E a gente vai tentando orientar, mas não existe uma forma que eu possa falar o seguinte, coloca Faça. isso aqui ou isso aqui. Não, tem vai que ser de caso a caso. E aí, se você tiver alguma dúvida na sua casa, João Leite, eu estou sentindo umas dores,
um profissional que a gente traz aqui sempre pode te ajudar e é muito bacana. E o doutor tem uma clínica, né, doutor, aqui no Rio de Janeiro? Isso, tem um site que de repente a pessoa pode acessar também, dar uma consultada lá. Qual seria o site? O site é o www.fisiorm.com.br. fisiorm.com.br. Acesse o site, tire as dúvidas e o melhor, tá com dor, tá com problema, sentiu algo, procure um profissional. Não faça nada em casa sem a orientação de profissionais, principalmente quando se trata da saúde. Não podemos brincar com a nossa saúde, como o doutor disse. Muitas vezes essas dores é a longo prazo. É o vício da má postura, independente do tablet, celular, computador. A má postura ocasionando este mal na nossa saúde, um desconforto tamanho, né, doutor? Tamanho. Que ninguém merece sentir dor. Né? Não. Ninguém merece sentir dor nessa vida. Doutor, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Volte outras vezes Vamos. para a gente esclarecer mais, trazer dicas de fisioterapia, o que pode e o que não pode, que é muito bacana esses assuntos aqui no nosso programa. Não, e hoje, né, tem a coisa, eu tô correndo, como que eu corro? Será que é o tablet, o celular, ou será que é a corrida que ele está correndo errado, que está fazendo essa... Então tem N fatores. É o meu carro que eu estou dirigindo, mas a culpa só é do celular. Aquele banco lá atrás, que quer botar, né? Quer ficar bonito na foto, não é Então, assim que funciona. Vamos tentar tirar essa coisa. É isso. Não. Tem que saber direitinho o que está acontecendo. Mais uma vez, obrigado, doutor. Eu que agradeço. E volte mais vezes ao nosso programa aqui. Com Acesse certeza. lá o site, fique à vontade, tire as dúvidas e certamente, periodicamente, teremos o doutor Reinaldo aqui mais vezes no nosso programa, porque falar de saúde é sempre bom. O intervalo é rápido, vai lá no Zap, postura, hein, gente? No Zap, ó, na frente aqui, 995-854456. O kit das mamães está esperando por você, mande sua frase. Eu volto em 2 minutos até menos. Sabe por quê? Eu faço parte do seu cotidiano. Até já!